As rochas são compostas por um ou mais minerais, é um material de grande proporção e de grande extensão também. São três tipos que nós temos: rochas magmáticas ou ígneas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. As rochas magmáticas ou ígneas podem ser extrusivas ou vulcânicas e plutônicas ou intrusivas. As rochas extrusivas, formadas por o material, lavas vulcânicas que se esfriam rapidamente. Esfriam rapidamente e fica difícil você enxergar a olho nu os minerais, como é o caso do basalto, por exemplo. Lembrando que as rochas magmáticas foram as primeiras formadas no nosso planeta ao longo, mais ou menos em torno de 4 bilhões de anos atrás, com resfriamento de material incandescente. E segundo, nós temos então as rochas plutônicas ou intrusivas, que são resfriadas no interior da crosta, e fica mais fácil enxergar, visualizar os minerais a olho nu. Um exemplo dela é o granito. Granito, material utilizado na construção civil, que fica fácil você visualizar os minerais. No caso aqui, quartzo, feldspato e mica. Segundo, nós temos as rochas metamórficas, como o próprio nome diz, meta de mudança, mudança da forma então. Devido ao aumento de pressão e temperatura, essas rochas são transformadas no caso. Um exemplo é o calcário, que é uma rocha sedimentar, que é utilizado, por exemplo, na construção civil também para a fabricação de cimento. O calcário transforma-se em mármore. Mármore, então, também utilizado na construção civil. Aqui nós temos uma pequena amostra, como mostrei do granito antes. Na construção civil também é uma rocha metamórfica, que, como falamos antes, devido ao aumento de pressão e temperatura, transforma-se o calcário em mármore. E por último, rochas sedimentares, que são formadas devido ao intemperismo físico, que é a desagregação das rochas, e principalmente o intemperismo químico, que no caso os minerais podem se misturar formando essa rocha sedimentar. Depois nós temos erosão, que é retirada e transporte de sedimentos, e vem depois a deposição. Exemplos aí de rochas sedimentares, como falamos antes, tem o calcário, arenito, quartzito, entre outros, certo? Quanto à estrutura geológica do Brasil, a estrutura geológica é um conjunto de rochas. O que nós temos aí são escudos cristalinos, formados por rochas magmáticas e metamórficas, no caso 36% do território brasileiro, escudo das Guianas, aqui ao norte, e escudo brasileiro, esse conjunto aqui, marrom clarinho. E as bacias sedimentares, formadas por rochas sedimentares, como o próprio nome diz, 64% do território brasileiro. Destaque para a bacia amazônica, né? No caso é a maior de todas, no caso, a bacia sedimentar brasileira. Dobramentos modernos, que é outro tipo de estrutura geológica. Nós não temos no Brasil dobramentos modernos. Como o próprio nome diz, nosso relevo é muito antigo e nosso país está no meio da placa tectônica sul-americana, distantes de abalos sísmicos, no caso então, onde as placas tectônicas se encontram, as bordas delas, né? Então não temos dobramentos modernos do Brasil, não temos montanhas, porque nosso relevo é muito antigo e fica no meio da placa tectônica, a placa sul-americana.